boa noite, meus amores, como estão todos? Hoje converso com o Dr. Luiz Eduardo Cardia e vamos falar sobre o cenário atual da política brasileira. Um tema polêmico, mas óbvio, com fera, que vai falar aqui com todo o conhecimento. Cardia, muito obrigada por você ter vindo hoje. Obrigado, Ana Paula. Agradeço a oportunidade de estar aqui com você, não só nas redes sociais, mas também aqui na Rádio Trianon, que fica num prédio que é um ícone, né, do jornalismo, da comunicação, que fica aqui o prédio da Fundação Casper Libero, né, que é um prédio histórico aqui na cidade de São Paulo. Né? Agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Nós que agradecemos. Aliás, o Dr. Luiz Eduardo Cardia é advogado e empresário, sócio do escritório Bramucci Cardia Advogados e Cardia Advisor, empresa de assessoria na área de fusões e aquisições de empresas. Ex-presidente do Conselho de Ética do PSDB São Paulo. Que responsabilidade, hein? Bom, eu comecei no PSDB, eu brinco, desde o Tucaninho, né? O PSDB, o partido foi fundado em 1988 por lideranças políticas que vieram do PMDB, o Mário Covas, Franco Montoro, Serra, Fernando Henrique Cardoso, que depois virou presidente. E eu sempre me interessei por política, e o PSDB, quando foi fundado em 88, eu tinha 10 anos de idade. E eu comecei a participar, né, das campanhas. Eu me lembro, a primeira campanha foi do Serra. Depois eu comecei na juventude do PSDB, onde eu militei junto com o saudoso prefeito Bruno Covas, que foi um grande amigo. E acompanhei o PSDB nesses anos todos, da juventude, e depois também no Conselho de Ética do Diretório Municipal aqui de São Paulo, que eu fui presidente, né? Mas você começou novo, então? Comecei novo. Comecei como criança, né? Participando. Na época, o Mário Covas era senador da República e ele era uma pessoa extraordinária. Ele incentivou muita gente a fazer política. Imagina, um senador da República que tinha sido candidato à presidência da República em 89, ele tratava crianças, tal, como potenciais líderes, né, no futuro. Eu me lembro, tenho várias histórias com o Mário Covas, uma delas muito interessante, que vale a pena fazer esse parênteses rápido. Eu me lembro, o Mário Covas era senador da República e eu voltava muitas vezes com ele de carro, porque eu era criança, né, e o Mário Covas morava quase dentro do Clube Pinheiros, onde a gente é associado, né, e eu voltava com ele no carro, e uma vez, em 1992, a gente voltou junto, estava eu no carro, o motorista do Mário Covas, eu e o Fernando Padula, que hoje é o secretário municipal de educação aqui da cidade de São Paulo, começou no PSDB como tucaninho como eu. E é um dos meus grandes amigos, né? E a Pinheirense também é sócio lá do Clube Pinheiros. E a gente voltou, o Mário Covas na época não tinha celular, né? E ele recebeu uma mensagem no pager, lembra do pager? Nossa, era tudo de bom na época, né? Exatamente. Nós, assim, quando vibrava, parecia que nós estávamos na high-tech. Exatamente. Aí vibrou o pager do Mário Covas e ele pediu para o motorista parar o carro. Aí ele saiu, foi num orelhão falar, e aí ele tinha recebido uma mensagem do seu então colega de Senado, chamado Fernando Henrique Cardoso. Isso em 92. Pré-impeachment do Collor. O Collor ainda estava no processo de impeachment, né? E o Mário Covas voltou no carro, tal, começou a falar, e o Padula fez uma pergunta para ele, falou, o Fernando Henrique e tal, ele quer, né, pensando em ser candidato à reeleição para o Senado em 94, mas vai ser difícil e tal, que o Fernando Henrique, ele era sempre um parlamentar atuante, mas ao mesmo tempo discreto, né, ele nunca foi um grande líder eloquente, etc., né? Ele foi eleito presidente, como ele mesmo fala num livro dele, por uma circunstância, que foi o Plano Real. E você vê como a coisa muda. Houve o impeachment do Collor, o Itamar Franco assumiu a presidência da República, o Fernando Henrique se tornou ministro das Relações Exteriores inicialmente, e depois ele se tornou ministro da Fazenda, fez o Plano Real, montou uma boa equipe econômica, com grandes economistas, Edmar Baixa, Gustavo Franco, Pércio Arida, e eles fizeram o Plano Real, que é o mais bem-sucedido plano econômico da história do país, acabou com a inflação. O pessoal mais jovem não sabe o que era o Brasil com hiperinflação, né? Era uma coisa absurda. Você ia no supermercado de manhã, à noite já tinha o produto por outro preço. Era um inferno a vida das pessoas, né? E aquilo foi, na minha opinião, não só um plano econômico, mas é o melhor plano social
da história do país, né? Porque a inflação é algo que acaba com a vida das pessoas, sobretudo dos mais pobres, né? E você vê que depois ele se tornou presidente da República, eleito e reeleito no primeiro turno. Então a política muda muito, né? Você foi forjado para a política? Eu sempre gostei muito, né? E mesmo no Clube Pinheiras, onde a gente é conselheiro, né? Isso daí eu preciso falar. Uhum. Vocês estão aqui ouvindo o Dr. Luiz Eduardo Cardia com um currículo brilhante e vocês precisam vê-lo em campanha. Eu já, lógico, há muitos anos nós já nos conhecemos, mas eu tive uma proximidade maior. Há quantos anos você é conselheiro? Eu me elegi conselheiro no clube a primeira vez em 1998. Vou completar 24 anos como conselheiro do clube ano que vem. Você foi um dos mais jovens. Fui o mais jovem eleito. Você foi o mais jovem? Mais jovem, é. Você tinha quantos anos? Eu tinha 21 anos. Eu fiz 21 anos quando eu completei. Vocês precisavam vê-lo em campanha. Vocês falam, as pessoas imaginam, né? Poxa, vai se candidata com todo esse currículo, não é fácil. Você aborda pessoa por pessoa com uma humildade, com uma diplomacia que é admirável. Eu acho que campanha, eu sempre digo que campanha eleitoral é sempre bom alguém ser candidato uma vez, ou a um cargo eletivo para, enfim, vereador, deputado, ou mesmo um conselheiro de clube, porque é um exercício de humildade, porque você vai lá pedir voto, né, explicar quem é você, as suas ideias, o que você pretende fazer, é um exercício de humildade e que ajuda muito até na nossa vida profissional, né, porque muitas vezes, sobretudo eu que sou advogado, tenho que fazer sustentação oral, eu tenho que participar de reuniões, nessa área de fusões e aquisições, às vezes a gente fica meio inibido, e a campanha eleitoral a gente tem que ir partir para a briga mesmo e falar com todo mundo. Então, eu sou tímido. Calçar a sandália da humildade. Exatamente. Então eu acho que é um exercício muito bom. Quer calçar a sandália da humildade, se candidata a conselheiro em algum clube. Exatamente. Mas enfim, é tudo de bom. Obrigado. Eu tenho uma admiração muito grande por você, pela sua família. O seu marido, Rodolfo, também é nosso colega de conselho do clube. Você formou uma família ótima, tá? Seus filhos, uma filha médica. Vocês casaram cedo e já tem filha médica já, né? Então, começou cedo ali. E seu filho também, aliás, um grande empreendedor, fazendo faculdade na Poli, né? Lançou um aplicativo e tal. Muito legal. É uma rede social para universitários, né? Sim. E eu já vi que já teve investidores e tal. Obrigada, muito obrigada e a recíproca é verdadeira. Façam as perguntas aqui no WhatsApp sobre o cenário atual da política brasileira. Daniel Orri, nosso companheiro, está aqui nos acompanhando, esteve aqui no Me Conta. Grande pinheirense. Professor, esteve aqui no Me Conta e... Foi professor na GV da minha ex-namorada. Uma vez ela mostrou para mim e falei, eu conheço esse cara, é do clube. É uma excelente pessoa, admirável, está aqui conosco, Serine Advocacia, várias pessoas estão entrando aqui. Gazoni, sim, Berenice Gazoni, conselheira, aliás, uma das conselheiras mais atuantes, que eu brinco no sentido de estar lá firme, inteligentíssima, minha admiração total. Falando agora de política, né? Você que foi presidente do Conselho de Ética, Cardia, do PSDB, deve ter sido para você uma experiência sine qua non. Conta para nós como estão as prévias do partido para a escolha do candidato à presidência da República. Olha, o PSDB, historicamente, foi um partido que tomava suas decisões pela cúpula. Então, os candidatos majoritários, seja governo do Estado, prefeitura ou a presidência da República, historicamente sempre foram discutidos, até saem bastante na imprensa, não sei se é um pouco lenda, que eram decididos os candidatos em bons restaurantes aqui de São Paulo, etc. Mas nos últimos anos, desde a eleição aqui em São Paulo para a prefeitura em 2016, o PSDB começou a adotar o sistema de prévias em 2016 com o João Dória, em 2018 novamente, mas aqui localmente para a prefeitura, em 2018 para o governo do estado. E em 2022, o partido viu que tinha mais de um postulante, um governador de São Paulo, independentemente de quem seja, pela importância do estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, a maior economia, o maior orçamento do país depois do orçamento da União, é natural que quem assume o governo de São Paulo, naturalmente, é um candidato à presidência da República. Então, o João Dória, naturalmente, é um dos candidatos. Outra liderança emergente do partido é um jovem governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é meu amigo também, gosto muito dele. É um jovem brilhante, foi vereador, presidente da Câmara lá em Pelotas. Se elegeu governador na última eleição, era uma eleição que era improvável a vitória dele. E o terceiro nome que está disputando as prévias é o ex-senador Arthur Virgílio, que foi recentemente prefeito de Manaus, uma grande liderança política, um diplomata de carreira, enfim, um homem público muito experimentado
Mas a disputa está entre os dois governadores, né? Assim, mais acirrada. No caso, João Dória. João Dória e Eduardo Leite, né? Eu acho que é natural, até sai na imprensa rusgas entre os grupos políticos, entre os dois pré-candidatos. Eu brinco que é como se fosse dois jogadores de uma seleção que estão disputando a mesma vaga numa seleção, na mesma posição. Então é normal, às vezes ali no treino, dá uma cotovelada aqui, outra ali, mas o importante é a realização de prévias. Por quê? Porque eu acho que o Partido Democrático é natural e é bom que tenha mais de um nome. Né? Por que ter um nome apenas escolhido? O PT, por exemplo, tem o Lula, ou ele é candidato, ou ele escolhe o candidato. Pode ver que nas eleições em 2010 ele escolheu a Dilma, que era uma desconhecida, que era ministra, nem era do PT, ela se filiou depois ao PT, e ele que escolheu. E depois o Haddad, também ele que escolheu. É um partido que tem uma militância, tem um conteúdo ideológico, eu posso não concordar com o PT, mas eles têm um conteúdo ideológico, mas tem uma liderança que decide por todos. E até quando ele mesmo decide ser candidato ou não. Agora ele vai ser candidato para tentar recuperar a imagem ruim dele, por razões que a gente conhece. Enfim, mas o PSDB tem essas prévias, eu estou muito animado, eu me inscrevi nas prévias e para votar. Você se inscreveu para ser candidato? Não, eu voto em você. Ser candidato não. Não, porque assim, eu voto em você. É interessante porque o seu discurso, e acho que é tão importante isso ficar aqui ratificado e registrado por mim. Você é uma pessoa que tem um discurso e uma conduta condizente. Eu acho que eu tenho um perfil mais conciliador. Eu vi uma publicação do ex-presidente Michel Temer, que ele falou sobre temperança. Nessa publicação dele, ele contou uma história quando ele era criança, ele estava numa igreja e ele viu lá, na igreja, ele tinha 7 anos de idade, o termo temperança. E ele foi estudar para ver o que era aquilo, né? E ele viu que era um equilíbrio, uma postura mais conciliadora. E, de fato, sempre a história política dele, seja como deputado constituinte, secretário de Segurança, de Justiça de São Paulo, e depois como presidente da Câmara dos Deputados, e vice-presidente e presidente. Ele foi um presidente circunstancialmente, porque ele era vice da Dilma e teve impeachment, e ele tirou o Brasil do buraco. Né? O Brasil tinha uma hiperinflação não, uma inflação mais alta, né? Com um momento muito parecido com o que estamos vivendo atualmente. Uma crise fiscal sem precedentes também. Ele fez a lição de casa, em 1 ano e pouco, quase 2 anos de governo, ele botou o país nos trilhos novamente. E eu acho que esse equilíbrio de um governante é muito importante, porque a política é a arte do convencimento. Você precisa convencer o outro no parlamento. Através da argumentação. Da argumentação. Você pode discordar, mas você tem que conciliar, você tem que... O seu adversário não é seu inimigo, ele é seu adversário, ele pensa diferente de você. Mas, às vezes, um projeto de lei, você precisa compatibilizar. Por exemplo, quando vai discutir no Congresso uma proposta de emenda constitucional, o quórum é o chamado quórum qualificado. Você não consegue aprovar um projeto de emenda constitucional sem um grande apoio de diversos partidos, né? Então, é muito importante, sobretudo para quem também está no executivo, o presidente, o governador e prefeito, ter um espírito mais conciliador. Quando você fala dos movimentos de sucessão presidencial para 2022, vamos supor que no seu partido vocês fizeram uma prévia e observaram também, mediante as pesquisas, que a probabilidade de que um ou outro, você já me falou em 2, que é o João Dória e o Eduardo Leite. Vamos supor que o Eduardo Leite seja a pessoa que tem a maior probabilidade para ganhar a eleição. Nesse momento, há uma intervenção? Ou fica sempre na democracia? Fica sempre na democracia interna, a não ser que, vamos supor que agora tem vários candidatos da chamada terceira via. Ontem mesmo foi lançado aí, foi anunciada a filiação do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, né? E ele no partido Podemos, e tudo indica que ele será candidato à presidência da República. O Sérgio Moro? O Sérgio Moro, exatamente. Qual é a probabilidade? O tudo indica quer dizer quantos por cento? Olha, eu acredito que... Você viu as pesquisas, ele está bem posicionado, ele é uma figura, foi importante ali na Operação Lava Jato e tal. A classe política em si não é muito simpática a ele, porque falar em corrupção, por exemplo, vários parlamentares que são réus em processo, tal, já não gostam muito, né? Mas a população, sobretudo a população que apoiou a Operação Lava Jato, etc., ele tem um prestígio, né? E não à toa que ele está acho que ele é o 3º colocado, ou 4º colocado nas pesquisas. Como é que está esse cenário em termos de colocação? O Lula, nas últimas pesquisas, né? A pesquisa
os políticos costumam dizer que a pesquisa é um retrato do momento, né? Muita gente critica as pesquisas de opinião, e eu acompanho todas, e a pesquisa é um retrato do momento. Muita gente fala, o Fernando Henrique, em 94, em abril de 94, estava lá embaixo e ele ganhou a eleição no primeiro turno. Sim, porque em abril de 94, o Plano Real tinha pouco tempo, e o Fernando Henrique era desconhecido de grande parte da população brasileira. No Norte, no Nordeste, ninguém sabia quem era o Fernando Henrique. No começo, na época, o horário eleitoral gratuito tinha um peso muito grande. E o Fernando Henrique tinha um maior tempo de televisão pela aliança. Mas também era um outro momento. Era um outro momento. Hoje, quem, a meu ver, me corrija se eu estiver errada, quem elege um candidato são as mídias digitais. Sem dúvida. Um exemplo, o próprio presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito presidente sem tempo de televisão. Ele tinha 15 segundos. Né? E ele, no primeiro para o segundo turno, ele foi, inclusive, em primeiro lugar. Teve várias questões. Claro que ele teve uma mídia espontânea em razão daquela facada, etc. No final, a pessoa que tentou cometer um homicídio, sim, me corrija, tentativa, doutor. Né? Tentativa de homicídio. Ela o elegeu. Sim, sem dúvida, porque ele tinha uma certa fragilidade até nos debates para falar sobre economia. Quando perguntavam para ele sobre economia, ele falava, pergunta lá para o meu posto de Ipiranga, né, que era o Paulo Guedes, né? Então, enfim, ele não era alguém que conseguia participar de debates e debater os grandes temas do país com profundidade. Então, ele acabou sendo beneficiado. Claro que é um episódio lamentável, que a gente tem que, até como ser humano, lamentar, e felizmente ele não faleceu, né? Mas acabou ajudando. Agora, a pesquisa retrata todo momento. Hoje o Lula lidera, o Bolsonaro está em segundo lugar, é um fato inédito, um presidente da República... Mas o Lula saiu uma notícia ontem, ou antes de ontem, não sei exatamente, sobre o Lula que não poderia se candidatar. Isso é fake? É fake, porque hoje, como foram anuladas algumas condenações dele, né, pela lei do ficha limpa, ele pode ser candidato, porque pela lei do ficha limpa só não pode, fica inelegível aquele que tiver condenação em tribunal colegiado. Então, o Lula, ele tinha condenação, mas essas condenações foram anuladas e ele ainda é réu de alguns processos, né? Teve alguns que foi reconhecida a prescrição, outros ele ainda é réu, responde, mas pela lei de ficha limpa ele sequer foi condenado ainda nesses outros processos, né, que voltou à primeira instância. Portanto, ele pode ser candidato. E será candidato. Então, né? Se a eleição fosse hoje, qual seria o cenário? Hoje, pelas pesquisas atualmente, o Lula iria para o segundo turno em primeiro lugar, com uma boa vantagem em relação ao presidente Bolsonaro, e o Bolsonaro iria para o segundo turno com o Lula em segundo lugar. E em terceiro? Em terceiro está o Ciro Gomes. O Ciro Gomes vai tentar... Vai tentar, será candidato pelo PDT à presidência da República também, né? E a terceira via está embolada, que tem muitos nomes ali, o Ciro Gomes, o próprio Sérgio Moro, o PSDB que deve lançar alguém, né? Quando que o PSDB provavelmente já lance? Quanto tempo antes As nossas prévias vão acontecer dia 21 de novembro. Então, nesse dia já vai saber, vai ser o voto eletrônico, né? Isso é bom, né? O voto eletrônico, porque, de certa maneira, as pessoas não se expõem. Você... Olha, ou não? Você acha que a pessoa tem que levantar e falar, eu defendo tal pessoa? Não, eu acho que o voto claro que muitos militantes, eles divulgam em quem vão votar, etc. Mas eu acho que para o partido é bom que haja esse debate. O voto é sigiloso, que a pessoa vota, e quem quiser divulgar em quem vota, como uma eleição para presidente, você não é obrigado a dizer quem você vai votar, mas se quiser pode divulgar, né? Agora, os candidatos têm conseguido apoios de diretórios, de parlamentares, enfim, estão se movimentando. E é bom para o partido, é bom para a política. É bom para a política. Outra questão importante que está afetando o cenário político é a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre as emendas secretas de parlamentares, apelidadas de orçamento secreto. Explica pra gente o que é isso. Olha, as emendas parlamentares, elas não são ilegais, né? Aliás, eu acho positivo que exista a possibilidade de um parlamentar fazer emendas ao orçamento. Isso, parlamentar, de maneira geral, tanto vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Logicamente, os vereadores fazem emenda ao orçamento municipal, os deputados estaduais no orçamento do estado, né, que ele é deputado, e os parlamentares, senadores e deputados nos orçamentos da União, né? E eles destinam esse orçamento para prefeituras, para uma obra, para a área da saúde, tem muito. Eu mesmo
peço muito para um hospital Amaral Carvalho, que é um hospital referência de combate ao câncer, na cidade de Jaú, no interior de São Paulo, que é a terra da minha mãe. Né? Eu conheço o trabalho... Sua mãe é jauense? Minha mãe é jauense. Né? Eu brinco que eu sou um pouco... Então nós temos uma coisa em comum. Ah, é? A família inteira do meu pai é jauense. Olha só. E o meu sogro também é. Eu brinco que Jaú parece que tem 50 milhões de habitantes, porque... É perto de Bariri, né? Perto de Bariri, então, de Bauru, de Bariri. A do meu pai era Bariri, alguns foram para Jaú, e a família do meu sogro de Jaú. Jaú é a capital do calçado feminino, né? Birigui é a capital do calçado infantil. Tem uma que é do calçado Franca, calçado masculino, e Jaú, calçado feminino, né? Você descende de italianos também? Não. Que eu saiba é só aqui brasileiros mesmo, mas tem muito cardim em Portugal, então não sei se tem um pé em Portugal, né? Mas muita gente acha que é italiano, até o Silvio Lancelotti, grande jornalista esportivo, que foi o nosso colega de conselho lá no Clube Pinheiros, um querido amigo, ele brincava comigo, me chamava de italiano e tal. Mas eu não sou, tanto que eu sou São Paulino, não sou palmeirense, né? É São Paulino. Aliás, você não fica em cima do muro, não, né? Você veio... Hoje estou conversando com o doutor Luiz Eduardo Cardia, estamos falando sobre o cenário atual da política brasileira. Você é hoje Você se considera um cientista político? Não, eu sou um palpiteiro política, né? Você é humilde, eu né? gosto de política. Eu sempre falo que a política, ela ajuda também a minha atuação profissional. Porque nesse cenário de fusões e aquisições, eu lido também muito no aspecto econômico, porque quando a gente vai assessorar a venda de uma empresa, a gente tem que analisar também a questão econômica do país, né? O risco do que o país tem, o que pode acontecer. Às vezes a gente faz algumas operações de fusões e aquisições transnacionais, ou seja, com compradores de fora, grandes fundos de private equity ou empresas de fora. Então, quem tem esse conhecimento político ajuda também nessa negociação, né? Você sabe que o meu filho do meio, ele elenca os livros que eu tenho que ler, né? É muito interessante e, óbvio, eu sou uma leitora assídua, né? Eu adoro ler, é o meu hobby. E o último livro que ele falou, mãe, você precisa ler esse livro. Negocie como se sua vida dependesse disso. Você já leu esse livro? Não li. Gente, tudo de bom. Aqui eu vou deixar uma dica para vocês. Esse livro, Negocie como se sua vida dependesse disso, tudo que você está... Muito do que você está nos falando aqui sobre não a técnica da persuasão, e sim da argumentação, mas deixando a pessoa em uma posição tranquila. Trazendo isso para o cenário político e para o que você faz atualmente, como você utiliza isso na hora de negociar? Essa sua parte mediadora, conciliadora, porque na hora você também precisa ser agressivo no sentido de Sim, tem que ter firmeza, tem que ter firmeza. Tem que ter convicção naquilo que você faz, né? Tanto que quando eu vou para uma reunião nessa área de fusões e aquisições, eu me preparo bastante. Porque a gente tem que sempre preparar para o pior, tem que estar sempre preparado para o pior, mas torcendo e trabalhando pelo melhor, né? Porque quando acontece o pior... Por exemplo, enquanto atleta, eu trago isso da minha vivência. Nós perdemos no primeiro aparelho. O que nós mais queremos, se deixasse... Nós estamos assim. A coisa vai... Eu estou perdendo. Só que nós vamos aprendendo, essa resiliência tem que ser muito rápida. Porque o esporte que eu pratiquei na ginástica artística são 4 aparelhos. Então, você pode cair no primeiro, mas os outros 3, você precisa... se reorganizar para competir no segundo e no terceiro e no quarto. Então, no começo, quando nós somos iniciantes, perde no primeiro aparelho, pode esquecer. Até a pessoa conseguir desenvolver isso. Eu entendo que isso trouxe para mim uma expertise e me ajudou muito. No seu caso, trazendo da política para essa parte da negociação. Eu acho que é essencial, né? O esporte, como você falou, é uma grande referência. Se pegar no seu esporte que você praticou e foi atleta, a ginástica, pega o Diego Hipólito. Várias vezes ele é um atleta de altíssimo nível. Maravilhoso. Né? E um garoto excepcional. E ele teve vários problemas em várias Olimpíadas psicológicos. E na que ele se concentrou mais no solo, ele conseguiu medalha de prata. Acho que foi em Londres, né? Salvo engano. No Rio de 2016. No Rio. Mas na Olimpíada anterior foi quando todos esperavam que ele seria medalhista e um nível de dificuldade acima da média, e ele errou. Exatamente. Um erro até simples para um atleta como ele, né? Mas foi um aspecto psicológico. Isso também é muito importante na política. Porque na política você tem que pensar
10 vezes antes de falar alguma coisa, sobretudo para quem está no cargo, né? Porque uma frase infeliz pode prejudicar, né? Não apenas, eu não estou falando apenas no processo eleitoral, né? Mas na gestão. Nós temos o presidente Bolsonaro, é um grande exemplo. Às vezes ele fala mais do que devia e acaba comprando brigas, atrapalhando até a economia, porque o presidente da República tem uma responsabilidade enorme em relação à condição da política econômica e tal, não apenas nas ações, mas naquilo que ele fala. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Enquanto representante, para finalizar no Diego Hipólito, ele nos deixou um grande exemplo de superação na Olimpíada, em que ele caiu, perdeu a medalha, voltou 4 anos depois e deixou aí o seu legado. E isso é que é lindo, né? Sem do esporte. Dúvida. E falando de esporte, né? Falando de esporte, políticas públicas, afinal tivemos esse ano as Olimpíadas de Tóquio, né? Foi uma Olimpíada totalmente diferenciada das outras em virtude da pandemia. Como você está vendo o cenário atual político voltado para a área de esporte? A área de esporte é uma área que, independentemente de governo, se é o governo federal, o governo dos estados e municipais, sempre foi uma área com menor orçamento. Eu tive uma experiência no poder público trabalhando, aliás, foi minha última experiência na administração pública, foi ser assessor parlamentar na Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Eu brincava até que era assessor parlamentar, porque vinha muito prefeito pedir coisa e tal, e era sempre pedindo coisa, então era parlamentar ou fazer pedido, né? Então, eu olhava, você era a porta da esperança? Eu era. Chegou... Era difícil, tem várias histórias engraçadas, né, com vários prefeitos. Conta uma para nós. Tinha um prefeito que era de Aparecida do Norte, lá onde tem a Basílica, né? Ele chamava Zé Louquinho. Então não preciso falar muita coisa, era uma grande figura com esse apelido, né? E ele chegava lá, pedia bola, pedia um monte de coisa. E o secretário, na época, que foi até um presidente do Pinheiros, que era o Antônio Rude, às vezes ele não consultava, porque a gente tinha um programa muito interessante que as bolas e redes eram fabricadas nos presídios. A gente tinha um convênio com a Secretaria de Administração Penitenciária e esse material esportivo, grande parte dele era oriundo de trabalho de presos, né? Que computava também redução de pena, e era um trabalho de ressocialização dos presos, né? E aí, uma vez ele foi lá, esse prefeito, e o secretário falou, não, dá 80 bolas para ele. Aí o assessor que cuidava dessa parte, que era um coronel da Polícia Militar aposentado, ele fez sinal para mim, não tem tudo isso de bola, tem que falar para o secretário. E para explicar para o prefeito que não tinha aquilo, não é que a gente não queria dar, é que não tinha, precisava esperar vir o outro lote, né? Aí teve uma história também com o Maguila. E ele administrava bem ou não? Administrava, ele era um bom prefeito, aliás, foi prefeito várias vezes lá em Você com todo o seu arcabouço intelectual, jurídico, você começa a preparar a pessoa, porque peça jurídica é muito interessante, né? Primeiro faz a citação, né? Como é que vocês falam? A introdução, depois os fatos, depois porrada. Né? Então aí a pessoa vem para pegar receber. Como é que você fala? Meu querido, eu sei que você está com dificuldade, precisa dessas bolas, mas eu não vou. Como é que você... Tem que ser sincero. Eu acho que na política eu aprendi uma coisa até com o Mário Covas, eu lembro dele falar isso. É melhor você ouvir um não explicado do que um sim que é mentiroso, né? Porque se você explicar por que não dá para fazer... sobretudo quem é prefeito tem que entender, porque do outro lado do balcão ali também ele é chefe do executivo, ele também tem demandas e que ele não consegue atender. Então eu acho que na política você tem que se falar a verdade. Então olha, isso daqui agora não dá para fazer, mas quem sabe chegando o novo lote, no caso lá do material esportivo, a gente explicava. E eu tentava fazer isso, né? Tive vários convênios, também teve uma história com o Maguila, que foi lá na secretaria, ia muito, o Maguila tinha um projeto social muito bonito, que era comandado por ele e pela mulher dele, que é uma grande advogada, a Irani. E ele brincava comigo, ele me dava gravata, falava que ia me dar umas porradas se eu não liberasse o recurso dele. Básico. Pouco. Você ficou pouco em situação de refém. Mas foi uma grande figura, eu gostei muito de conhecer. Mas não deixa de ser um aprendizado. Eu, enquanto estive vice-presidente da Federação Paulista de Ginástica, eu brinco que foi uma MBA. Sim. Tanto no sentido de você entender que você precisa trabalhar com a equipe, com o grupo, e você depende de outras decisões. Por um lado, também é difícil quando você, no caso, no cenário político, você depende, em São Paulo, nos municípios dos vereadores, em âmbito federal dos deputados. Sem dúvida. Você vê isso como algo que dificulta, deveria diminuir o número de... Olha, eu sou parlamentarista por opção. Aliás, o PSDB, no seu estatuto,
prega o parlamentarismo. Em 93, quando teve o plebiscito no Brasil para discutir o sistema de governo, que era ou presidencialismo ou parlamentarismo, e a forma de governo república ou monarquia, o PSDB fez uma campanha efusiva pelo parlamentarismo, e eu lamento que não tenha ganho o parlamentarismo, porque várias crises que nós temos no Brasil, historicamente, poderiam ter sido minimizadas se nós tivéssemos um sistema parlamentarista, porque o sistema parlamentarista, o chefe de Estado é o presidente da República eleito, e o chefe de governo que monta o seu ministério, etc., vem do parlamento. E se por alguma razão ele perde a maioria no parlamento, cai o parlamento, cai o gabinete, aliás, não o parlamento, cai o gabinete, e o parlamento elege um novo primeiro-ministro. Então, as crises, elas passam muito... são crises reduzidas, né? Então, veja o que acontece no Reino Unido, né? Que é um parlamentarismo com o sistema parlamentarismo, mas a forma de governo é monarquia, né? Cita bem resumidamente a diferença entre, para quem está nos ouvindo, o que é o parlamentarismo. O parlamentarismo é um sistema de governo em que o chefe do governo é o primeiro-ministro, que é eleito pelo parlamento. Ele apresenta uma plataforma e o parlamento elege o primeiro-ministro. A Inglaterra é o sistema parlamentarista, mas a forma de governo não é republicana, é monarquia. Aí você tem representando como chefe de Estado a rainha, etc., né? Mas no Brasil, a gente defendia o sistema parlamentarista, mas republicano, onde, como Portugal, né? Onde o primeiro-ministro tem o presidente, que é o chefe de Estado, né? Então, eu acho que nesse sistema é o melhor, que reduz o número de crises. Como a gente está vivendo atualmente, nós tivemos uma crise até institucional, onde o presidente Bolsonaro brigou com o judiciário, né, com o Supremo Tribunal Federal. Entrou o ex-presidente Michel Temer, que ajudou a segurar um pouco a situação, né, que é muito ruim para o país esse tipo de crise institucional, né? Então, um sistema de governo presidencialista, porque não deixa de diferir, por exemplo, do clube da qual você é conselheiro. Sim. O poder fica muito centralizado? É muito poder para poucas cabeças? Sim, o presidente da República, assim como o presidente de um clube, ele tem a chave do cofre, né? Só que ele também, apesar de ter a chave do cofre, e aí a gente vai até entrar nesse assunto lá do orçamento secreto, né? Ele acaba, de uma certa maneira, tendo uma grande influência no parlamento em razão dessas emendas que são dadas ao orçamento, as facilidades que os parlamentares, muitos deles, sobretudo aqueles do baixo clero, que, aliás, o próprio presidente Bolsonaro, quando deputado, era um deputado do baixo clero, ele nunca foi líder de partido, nunca presidiu uma comissão, nunca foi um deputado... Ele era um deputado do baixo clero que defendia os seus interesses lá, mais verba de gabinete, etc. Esses parlamentares, eles buscam o quê? Mais recursos de emendas para suas cidades, associações, etc., para que consigam ser reeleitos. Essa é a realidade, né? Então, quem tem a chave do cofre faz isso, faz parte do jogo. Agora, o que não pode acontecer é o que tem acontecido, que, aliás, o Supremo Tribunal Federal coibiu isso, que é o chamado orçamento secreto, né? O que é o orçamento secreto? A legislação, a Constituição, garante também que o parlamentar tenha o direito de fazer emenda para estados, municípios, enfim, na área da saúde, educação, etc. Muito bem. Só que essas emendas, elas são indiscriminadamente para qualquer parlamentar, seja de situação ou oposição ao governo. O que fez o parlamento agora na votação, para auxiliar o governo na votação da CPI, da PEC dos precatórios, que é chamada PEC do calote, né? Para o pagamento de precatórios. O governo liberou emendas ao orçamento, chamadas emendas do relator, que são emendas secretas, que é algo absolutamente absurdo, né? O que é isso? O parlamentar, emenda do relator, é o relator do orçamento, ele destina a verba para várias cidades, vários estados, etc., sem identificar quem está fazendo a emenda. Isso fere o princípio da impessoalidade, da moralidade, enfim. E por isso o Supremo Tribunal Federal, acertadamente, ao meu sentir, decidiu de que a ministra Rosa Weber, acompanhada de outros 8 ministros, né, da Suprema Corte, diz que essa é absolutamente inconstitucional e mandou que haja realmente uma determinação para que essas emendas sejam... o governo represe essas emendas e depois tem que identificar
quem fez essas emendas, né? Claro, senão seria um absurdo. Você está antenado 100%? Todos os dias você lê quantas... Eu costumo ler 3 jornais. O Valor Econômico, a Folha e o Estadão, para ouvir opiniões até diferentes, né? E, claro, os portais. Hoje em dia, as informações estão aí mais facilmente, né? Para todo mundo. Mas eu acho importante para o meu trabalho e porque eu gosto também, né? Eu leio tudo, né? Leio tudo. Muito bom. Esse teu patrimônio ninguém tira, né? Eu falo, pessoal, estudem, leiam, aprendam. O seu patrimônio intelectual é seu. E esse legado você vai levar para o resto da sua vida. Sem dúvida. Nós temos um convidado hoje, o Guedes, ele que é empresário, bacharel em Direito, proprietário da empresa Te Vejo Investigações. Por favor, sente aqui conosco. Enquanto ele se arruma, eu vou aqui agradecendo. Tem muitas pessoas. Roberto Chiappini está aqui nos assistindo, Gustavo Sanches, Valdice Oliveira, um beijo para vocês. Sandra Maguetas, o Luigi aqui, Marcelo Casarini, Luigi Adame Serini, conhece? Oh, muito! Quer ser aluno da São Francisco, está se dedicando, estudando assiduamente. Vai conseguir, porque ele é um grande esportista, né? Quem é esportista tem essa resiliência, tem essa organização, né? Para se preparar, então acho que vai conseguir. Boa noite, Guedes, seja bem-vindo. Muito obrigado, uma boa noite, Paula, doutor. Boa noite. Todo o pessoal da mesa, as plataformas que nos assistem, em especial o pessoal da Baixada Santista que está nos ouvindo lá. Quais são as perguntas que você tem para o doutor? Porque aqui, assim, é tudo ao vivo e a cores. Vocês viram, quem sabe faz ao vivo. Quem conhece responde ao vivo. Aqui não tem tempo, não dá para parar, faz um breakzinho. E o que você gostaria de perguntar para o Cardia? Doutor, com relação à política antidrogas, inclusive o Bolsonaro teve 27 vetos, né, naquela lei do Osmar Terra de 2006. Hoje, a atenção da pasta para as drogas voltada para o Ministério da Justiça. Na contramão da comunidade internacional em toda, que é da saúde. Claro. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Olha, a política de antidrogas, né, é uma política que passa pela saúde, fundamentalmente pela saúde. Né? Você vê aqui em São Paulo, a gente vive um problema com a Cracolândia, que é um problema de saúde pública. Né? E que passa também pelo judiciário, porque tem uma discussão, e pelo legislativo também, aqui em São Paulo, quando se fala ali da Cracolândia, que não existe uma determinação legal para uma internação compulsória, ou seja, obrigatória daqueles que estão passando por esse problema de saúde. Sim. Então, esse eu acho que é um grande entrave que nós temos para acabar com a Cracolândia e também reinserir essas pessoas na vida social, na sociedade, e gerar emprego, renda. E sem dúvida, que você está correto. Não tem cabimento uma questão de saúde pública ser objeto de uma política pública do Ministério da Justiça, porque nós não estamos falando de pessoas presos, de delinquentes, nós estamos falando de pessoas que passam por um problema sério de saúde. Né? E que para que elas superem isso, sem dúvida, tem que ser feito um tratamento de saúde, psicológico e mais do que isso também. Ajudar essas pessoas a serem reintegradas à sociedade também na área de emprego, renda, fazer curso de empreendedorismo. Acho que tem que ser uma política pública casada. Eu sei que aqui o governo do Estado de São Paulo tem uma política pública voltada para esse tipo de pessoa, né? Aqui na Secretaria de Assistência Social do Estado e da Prefeitura. E eu acredito que no âmbito nacional também seria muito importante que nós tivéssemos uma política pública voltada para isso, porque hoje em dia não é um problema apenas das grandes cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Brasília, né, no caso. Mas a gente tem até cidades de interior que já vivem com esse tipo de problema. Então, eu acho que tem que ter uma política pública séria e voltada realmente para a área da saúde e a área da assistência social, mais do que isso também, voltada para essa área de educação também, para você fazer com que as pessoas, muitos jovens, adolescentes, largam a escola, e você precisa fazer com que essas pessoas tenham um futuro, né? Sim, e nessa mesma linha, a Lei 11.343 de 2006, que é essa mesma linha, ela também preconiza, e isso não foi vetado pelo presidente Bolsonaro, sobre a
internação involuntária. Ele fala sobre a compulsória e fala sobre a involuntária. Evidentemente que a compulsória não seria possível internar todo o pessoal da Cracolândia e das pequenas Cracolândias espalhadas pelo estado todo, pelo Brasil inteiro, mas, em especial, a internação involuntária, aquela que a família pede para o Ministério Público, pede para o juiz, ou pede para o médico, ou simplesmente chama um resgate, manda internar e depois vê como é que fica. O que o senhor me diz sobre isso? Olha, eu acho que, como eu falei, claro que quando a gente fala de compulsória, seria interessante ter uma legislação ou talvez uma interpretação dos tribunais, alguma coisa em relação a isso, para permitir que os governos façam essa internação compulsória, porque eu acho que teria, ao meu sentir, seria o caminho correto. Mas o que eu acredito que tenha que ser feito, eu acho que mais do que uma legislação, é uma política pública do governo, né? Tem um projeto específico e uma política casada. Governo federal, governo dos estados e municípios, para fomentar uma política pública conjunta na área da saúde, na área da educação e na área de emprego, renda, né? Talvez com o Sebrae, alguns que tenham projetos, por exemplo, para ser cabeleireiro, para ser barbeiro. Sim. Você tem várias possibilidades, né? Porque não adianta você tirar a pessoa da droga, às vezes a pessoa entrou na droga por uma circunstância de depressão, um problema também de falta de emprego, alguma coisa assim. Então, eu acho que a política tem que ser conjunta, mas uma política pública. Não necessariamente uma legislação específica, mas uma política pública, uma política de governo. Aí eu acho que tem que ser conjunto, porque é um problema nacional, né? Essa responsabilidade, ela é em âmbito federal ou ela é em âmbito estadual? Eu acho que a responsabilidade é de todos. Por exemplo, o Brasil é muito grande, nós temos diversos estados, enfim, somos uma população muito, muito grande. Dentro do governo do estado, o que existe atualmente nesse sentido? O governo do estado de São Paulo, no caso. Sim, o governo do estado tem várias políticas públicas em relação a isso. Eu sei que tem clínicas, tem projetos da Secretaria de Assistência Social. As comunidades terapêuticas. Exatamente. Eu tenho até um grande amigo que foi secretário aqui do estado e foi da prefeitura também, que é o Floriano Pêsaro, que foi deputado federal, né, um grande amigo. E o Floriano foi uma das pessoas que trabalhou bastante em relação a essa política pública, né? Mas que, de fato, ela é importante, mas ela tem que ser conjunta. Não adianta, por exemplo, o governo do estado, São Paulo, tem 645 municípios. É absolutamente impossível fazer isso só o governo do estado. Ele precisa ter uma parceria com municípios, né? E também alocar recursos para isso. E mais do que recursos, tem que ter política pública. Porque eu me lembro, quando eu trabalhei no governo do estado, na Secretaria de Esportes, que tem o menor orçamento do estado, tem 1% do orçamento do estado. Que é um absurdo, né? Que é pouco. Mas sabe qual era o problema? Quando a gente entrou lá, eu pedi para avaliar a execução orçamentária. Sim. Sabe qual era o problema? Todo ano, todo mundo fala, tem pouco dinheiro para a área de esporte, tem o menor orçamento do estado. Mas na execução orçamentária, o menor orçamento do estado, os governos estaduais não conseguiam executar 100% do orçamento. Sabe o que eu fiz? Eu chamei o secretário, chamei a Procuradoria do Estado, que são concursados, procuradores, eles que dão um parecer jurídico, e falaram, olha, é o seguinte, nós vamos fazer aqui um mutirão, não vamos inventar roda, não. Nós vamos pegar todos os programas que já existem, que eu brincava, nós assumimos durante 9 meses. Eu brincava que não era uma gestão, era uma gestação, né? Porque eram 9 meses, né? Foi uma gestação completa. Nosso trabalho aqui vai fazer o quê? Não vamos inventar roda, nós vamos pegar os programas que já existem e nós vamos executar o orçamento. Nós vamos fazer uma força-tarefa aqui, Procuradoria do Estado, Assessoria do Gabinete, prefeitos, para que haja toda a documentação e os convênios sejam assinados. Tanto que o pessoal do Palácio dos Bandeirantes, que autoriza, né, a Casa Civil que autoriza a assinatura de convênios. Sim. O pessoal achou que eu queria ser candidato a deputado, porque a gente estava trabalhando tanto, eu falei, esse cara quer ser candidato a deputado, porque não é possível. Não precisa ser candidato. Tanto convênio. Nós vamos lançá-lo aqui. Nós vamos te lançar candidato. E a nossa gestão foi a gestão, até então, que mais executou o orçamento da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Eu entendo perfeitamente. Só mais uma pergunta, doutor. Então, pelo que o senhor está me dizendo, tudo isso gira em torno, voltando a falar da dependência química, que a pasta está errada. Nós deveríamos ver a dependência como problema de saúde pública e não como problema de segurança pública. Claro.
eu acho que existe uma questão de segurança pública e a questão do tráfico. Na droga. Aí sim, o tráfico de drogas. Sim. Lá, por exemplo, a gente aqui Exato. em São Paulo conhece a região da Cracolândia, etc. Existe a questão do tráfico. E aí sim o Estado no sentido lato, né? O governo estadual, que tem a Secretaria de Segurança Pública, Sim. a Prefeitura com a Guarda Civil Metropolitana, tem que intervir, tem que ter uma política pública de segurança, mas coibir o tráfico. Mas o dependente, ele é um doente, ele Sim. precisa ser Sim. cuidado. É uma questão de saúde pública. Claro. E aí é como eu falei, eu acho que não só saúde pública, mas educação, empreendedorismo. Você tem que ter um dia seguinte para essas pessoas quando elas saírem dessa situação. Que muitos saem. Eu conheço pessoas que também tiveram problema e saíram e estão aí. Né? Na vida nada é certo. Você consegue se recuperar. Tem vários casos. Eu conheço um grande empresário que acabou de vender sua empresa no setor de turismo, e eu posso até dizer quem é, porque ele divulga isso, que ele quase se matou quando ele era jovem. Ele era uma pessoa que não tinha pai, não tinha mãe. Ele foi office boy da Estela Barros Turismo, e ele aqui no viaduto do Chá, uma vez ele olhou lá e queria se matar. É o Eloy Dávila, presidente e fundador da Flytour, Sim. que é a segunda maior empresa de turismo do Brasil, faturava antes da pandemia 7 bilhões de reais. Um cara que começou de baixo, venceu na vida, um grande homem, um grande trabalhador. Você imagina se ele tivesse pulado lá, o que seria o setor de turismo, a vida dele, quantos empregos ele não gerou no país. Eloy Dávila. Eloy Dávila, vem aqui no Me Conta contar sua história de superação. O Me Conta, nós trazemos histórias de superações para que você possa lutar pela sua vida. Não desista. Um grande empresário, um grande nome no Brasil. Seu amigo. Meu amigo. Então, já está feito o convite aqui. Já está feito, Cardia. Olha, aqui nada é pressionado, viu, pessoal? Tudo. Mas estou conversando com Luiz Eduardo Cardia. Estamos falando sobre o cenário da política atual. Guedes trouxe a situação da dependência química. Você falou duas terminologias que são importantes nós diferenciarmos para quem está nos ouvindo. A internação compulsória e a internação sem ser compulsória, né? Que vocês denominam? Existe a internação voluntária, que é aquela que a pessoa, mesmo que às vezes não queira ser internada, ela acaba sendo convencida e vai por sua própria vontade. E a internação compulsória, como o próprio doutor disse, é uma internação obrigatória. Então, ela pode ser tanto obrigatória por força de lei, porque a pessoa cometeu um crime e o juiz acaba entendendo que é melhor a pessoa cumprir essa, entre aspas, a pena num tratamento médico, porque enquanto não se dividir, enquanto não houver essa dicotomia entre a segurança pública e a saúde, nós vamos continuar batendo na mesma tecla. Segurança pública é para tráfico de drogas. Exatamente. E a saúde pública é para o usuário da droga. Exatamente. Então, é essa basicamente a diferença. Estou recebendo a minha mensagem aqui ao vivo, né? Pessoal, aqui eu brinco não, falando sério, aqui é a produção hollywoodiana. Os nossos convidados são as estrelas. Você foi bem recebido aqui na Rádio Triângulo? Muito, muito. Aqui, fiquei muito feliz de estar aqui. Como eu falei, aqui é um prédio histórico. Eu vinha muito aqui quando eu trabalhei com a Zulaê Cobra, que foi uma grande deputada, vereadora. E eu fui assessor dela, eu era menor de idade, o pessoal brincava até na Câmara que achavam que era filho dela. Né? Tinha um vereador que é vereador até hoje, o Aurélio Nomura, que é do nosso partido, o PSDB. Ele brincava, como é que tá a sua mãe? Ele achava que eu era filho da Zulaê. Eu falei uma vez que eu não era filho, que eu era assessor. Eu nem era assessor no papel porque eu era menor de idade. Então eu ganhava um salário mínimo tal, da Zulaê por fora, ela do bolso dela, né? E, enfim, foi uma experiência muito boa. E aí eu até brincava quando eu chegava em casa, falava pra minha mãe, o vereador mandou um abraço pra você. Ela achava estranho, eu falava, não, ele achou que eu era filho da Zulaê, né? Eu quero mandar um beijo pra Zulaê Cobra. Aliás, o meu pai, junto com a Zulaê, lá atrás, lutaram muito para que houvesse o divórcio. Há muito tempo, nós éramos crianças, acho que você é ainda mais novo que eu. Mas, enfim. E o meu querido amigo, né, o Fabrício Cobra, que grande beijo pra você. Secretário de gestão aqui hoje da Prefeitura. Hoje está secretário? De gestão da Prefeitura de São Paulo. Fabrício Cobra é brilhante, advogado, economista, eu fico muito feliz que ele tinha uma carreira brilhante no setor privado, e aí muita gente fala mal de política, mas ele largou uma carreira muito sólida no setor privado, uma pessoa extremamente qualificada, economista, advogado também, para se dedicar à causa pública, né? E seguindo o exemplo da Zulaê, que também foi uma grande parlamentar, né?
E ela está bem, né? Bem, graças a Deus, está advogando. Eu pretendo visitá-la antes do aniversário dela, que vai ser agora dia 18 de novembro. E aí você já leva um beijo do Me Conta. Eu tô esperando entrarem com as máscaras não tem máscara? Hoje ficaram lá fora. Ah, ok, estamos... Mas aquela máscara que tá aberta, cadê Eduardo Lima? Traz a máscara pra cá, traz ela pra cá. Vamos lá, só para que nós terminemos a live. Ainda tem alguns minutos. Guedes, você está trazendo um assunto muito importante. Eu acredito que, em termos de políticas públicas, é algo que precisa ser realmente olhado, sempre repensado, porque nós temos aí estudos trazendo no âmbito psicológico cada vez mais teorias que são voltadas para essa ótica, para esse lado da dependência química. Uhum. Eu entendo também que as pessoas que querem estar atuando nesse sentido, elas precisam estudar um pouco. Algumas situações, por exemplo, você é um esportista, sempre praticou esporte, faz jus quando você assumiu na Secretaria de Esportes, né? Foi em âmbito municipal. Estadual. Então, veja, 264 municípios, foi isso que você... 645 municípios. 640 no estado. Então, 600, eu só errei um pouco, né? Só 645, enfim. Mas a pessoa precisa estar preparada. Você entende que as pessoas que se prontificam a atuar, elas são preparadas para a situação da dependência química? Eu acredito que sim. A Secretaria, por exemplo, de Saúde da Prefeitura... Estou falando no sentido das lideranças. Das lideranças, não especificamente para esse setor, né? Eu acho que os secretários, por exemplo, da assistência social do Estado, da Prefeitura, e os secretários de saúde, eles têm que ser pessoas que não precisam ser especificamente da área. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, o secretário, o Edson Aparecido, que até é meu vizinho, um amigo antigo meu, ele é historiador. Ele não é médico e ele saiu muito bem na pandemia, comandando a Secretaria de Saúde da Prefeitura. O que eu acho que precisa haver é vontade política e time. O Serra também, com o José Serra, senador, licenciado, ele foi considerado o melhor ministro da Saúde do Brasil. Sim. Ele também é economista, não é médico. Sim. Ele gosta de tomar remédio, mas ele não é um médico. Mas o que ele fez? Ele montou uma boa equipe. A questão é gestão, é aquilo que eu falei. Quando eu assumi na Secretaria de Esportes aqui, como assessor parlamentar, o que nós fizemos? Nós tentamos executar o orçamento. Né? Então, a gestão é muito importante. Você tem que ter uma equipe qualificada. E eu acho que cada vez mais, sobretudo nessa área, tanto a Prefeitura, o Governo Estadual e o Governo Federal devem ter também contato com associações que atuam no setor. Porque esses estão ali na ponta, são às vezes ex-dependentes ou pais de ex-dependentes e conhecem a realidade e podem colaborar muito em fomentar políticas públicas. Exatamente. Alexandre Numerato está aqui conosco. LPO, ele sempre nos acompanha, é um querido. Serine Advocacia está dizendo, somente com educação, com formação, aliada à saúde e renda para mudarmos essa realidade. É isso. Resumiu bem. É isso. Perfeito. Em suma, seria isso. É isso. Estamos chegando aos minutos finais. 5 minutos. Não, a máscara não está aqui. Mas você vai ter. Tu sabe que você vai precisar voltar. Com o maior prazer. Porque não dá para finalizar um programa sem todos estarem com máscara. Guedes, 1 minuto para deixar a sua mensagem. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui com vocês. Doutor Luiz Cardia, uhum. Eu já ouvi falar bastante do senhor, em família e tal. Agradecer a Ana Paula pela oportunidade e gostaria de dizer que esse assunto, esse tema da dependência química é um tema que me agrada muito, é um tema que me toma de emoção até, porque eu sou dependente químico e eu estou em recuperação e eu consegui vencer essa batalha, que é uma batalha muito árdua, não só pela dependência química, mas pela consequência que a dependência química traz e causa para o dependente. Então, para a gente conseguir assim, eu estou falando em nome de pessoas, você até citou alguns nomes aí das pessoas que devem estar me acompanhando, a gente sabe que a luta é uma luta diária contra a dependência química, mas não só pelo fato de usar ou não usar a substância, mas pelo fato de retomar a vida como a vida deve ser vivida, de uma maneira sóbria, natural e de preferência serena. Obrigado. Doutor, 1 minuto para a sua mensagem. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, Ana Paula. Eu acompanho as suas lives e agora também o programa no rádio.
mais uma vez um prazer estar aqui no prédio aqui da Fundação Casper Libero, que é um exemplo para o jornalismo brasileiro. Aqui, grandes jornalistas foram formados aqui na Casper, né? Eu acompanhei muito aqui o programa da Maria Lídia, grande jornalista pinheirense, Maria Lídia Flandoli, que é uma grande jornalista, comandou quase 30 anos aqui o Gazeta Meio Dia. Várias vezes estive aqui no programa dela, com a Zulaê, inclusive, com o Mário Covas, também acompanhei o Mário Covas. Então é um prazer muito grande. E minha mensagem para as pessoas em relação à política é que avaliem os candidatos à presidência da República, porque tudo passa pela política. Ninguém gosta muito, o pessoal critica muito a política, mas a nossa vida, gostando ou não gostando da política, passa pela política. E quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então é melhor você se interessar, procurar saber e votar bem. Pois é, acabei de conversar com Luiz Eduardo Cardia, ele que é advogado e empresário, e falamos sobre o cenário atual da política brasileira. Vai ter que voltar para finalizar, só porque, olha, desculpa. Além de todo o conhecimento, para finalizarmos com a máscara do Me Conta. Me Conta com vocês às segundas, quartas e sextas, às 8 horas da noite, no Insta, @AnaPaulaAdami, e no TikTok, anapaula.adami, meconta.oficial, e em breve temos mais surpresas. Vamos finalizando. Boa noite, muito obrigada. Eu vou finalizar com a máscara, mas, óbvio, todos com o coração aqui do Me Conta. Boa noite e fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.